Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou seu professor aqui rumo à criação do Mapa Verso. E agora, então, estamos na nossa aula 5 da semana 11, onde nós vamos juntar tudo aquilo que nós vimos nas aulas anteriores dessas semanas. Em particular, é importante você ter visto a aula 1, vai aparecer um card aqui em cima para ela, e também é interessante que você tenha visto, lá na aula 1 a gente falou do problema de transbordo, né? Que é o problema de transporte com mais uma etapa intermediária, um centro de distribuição entre a fábrica e os clientes. E também é interessante você ter visto a aula 3, vai aparecer um card para ela, onde eu falo do problema de localização, o modelo do problema de localização. Nós vamos juntar esses dois modelos para fazer um problema de transbordo mais localização. Lembrando que na descrição do vídeo você tem acesso a todos os materiais livres e gratuitos. Considere se inscrever para ter sempre notícias e atualizações do canal, curtir, compartilhar para que a gente possa e comentar também para que a gente possa ter um retorno, saber se esse material está sendo útil, está sendo interessante para vocês. Então, pessoal, vamos começar agora aqui a nossa aula 5, e onde nós vamos juntar os dois modelos, tá? Na verdade, o importante aqui, pessoal, é a gente relembrar que no problema de transbordo a gente tinha esses equacionamentos, certo? Então, a gente basicamente tinha a questão do primeiro equacionamento aqui, referente ao balanço dos fluxos nas fábricas, né? Que aqueles fluxos que saem das fábricas para os centros de distribuição não poderiam exceder a capacidade produtiva de cada fábrica, ou ainda que a demanda de cada cliente tem que ser tal que os fluxos que chegam nos nossos clientes não poderiam ser menor que a demanda, tá certo? Para garantir o atendimento da demanda dos clientes. E é claro, aqui a gente também tem a equação de balanço para cada centro de distribuição, que foi adicionada lá atrás, e na função objetiva a gente deseja minimizar a soma dos custos de transporte, sendo que aqui eu usei variável z ao invés da variável y. Lá na formulação original da aula 1, a gente usava y ao invés de z, mas não há nenhum prejuízo aqui em termos matemáticos, só troquei o nome da variável, certo? Já o problema de localização de facilidades que a gente viu na aula 3, pessoal, ele falava basicamente o seguinte: você quer minimizar essa alocação entre um cliente ou um cliente I e a facilidade J, tá? E na verdade aqui, pessoal, o que era importante? Era você garantir que para cada... Aqui está trocado, na verdade, viu, pessoal? Deixa eu trocar aqui. Eu vou colocar a versão corrigida quando eu for subir, né? É para cada cliente J e facilidade I, certo? E por que isso? Porque por essa restrição aqui a gente já observa que para cada cliente J, a soma das possíveis facilidades deve ser igual a 1, ou seja, eu tenho que escolher uma única facilidade para atender cada cliente. Se a facilidade I foi aberta, ou o local onde pode ser aberta uma facilidade I foi aberta, então o cliente J pode se conectar a essa facilidade. Eu tenho no máximo um certo número de locais abertos ou com facilidades, certo? Então é a soma em I facilidades, e daí por isso que eu corrigi ele em cima. E aqui a gente também tinha inserido uma questão de, olha, aquela facilidade I que foi aberta e tem uma certa capacidade, pode atender um total de J clientes, desde que isso respeite, ou seja, menor ou igual que a capacidade daquela facilidade que foi aberta naquele local, e que isso atenda todas as demandas Q de J para os J clientes, tá? Muito bem. Então, eu posso agora reunir esses dois problemas numa única formulação, tá? Então, essa única formulação a gente chamou de modelo de localização mais transbordo, mas nada mais é do que o problema de transbordo que a gente viu lá atrás, com a questão de uma variável binária que indica se eu abrir ou não o ponto de transbordo, que é o nosso centro de distribuição. Então, veja que eu tenho vários locais candidatos para abertura de centro de distribuição, que é dado por essa variável y. Então, vamos mostrar aqui. Essa variável yk aqui indica os possíveis k locais para a instalação do centro de distribuição. E aqui eu posso ter no máximo p centros de distribuição. Obviamente, você poderia argumentar aqui que você poderia botar uma soma para indicar, por exemplo, que um certo custo, vamos colocar aqui um custo D de I, para abertura ou uso de um certo centro de distribuição I.
Tá ok? Ou K. Aqui no caso vamos usar K, porque o índice K é que está sendo usado aqui. K. Ficou meio bagunçado, mas enfim. Mas ao invés disso, a gente não usou isso, a gente limita a uma certa quantidade de centros de distribuição, ao invés de usar a função custo, isso vai ter implicações mais para frente. O ponto importante é que agora eu tenho uma variável binária que indica se aquele local vai ter ou não um centro de distribuição e, portanto, se aquela capacidade associada àquele local vai poder ser utilizada para que os fluxos das fábricas possam ir para aquele centro de distribuição, que é o que está indicado nessa outra restrição. E, além disso, temos as equações de conservação de fluxo em cada um dos nossos pontos: fábricas, clientes e pontos de transbordo. Muito bem. De certa forma, se você foi uma pessoa atenta e observadora, na primeira aula, no que estava na nossa formulação, a gente já contemplava a questão da capacidade dos centros de distribuição, apenas não tínhamos a questão da variável binária, que aqui no caso seria um YJ, que indicaria se aquele centro de distribuição estava aberto ou não. E também não tínhamos aqui a questão das demandas de cada um dos nossos clientes, ok? Que é algo importante, porque afinal de contas, se eu não contemplo a demanda de clientes, aqui na verdade isso é substituído pelos fluxos que chegam da fábrica naquele centro de distribuição. Então aqui permaneceria igual, sem a necessidade, na verdade, de contemplar as demandas dos clientes, porque na verdade isso é um fluxo que vem da fábrica que vai usar o centro de distribuição, mas deveríamos alterar esta restrição, esta formulação, para contemplar a variável binária, além de, é claro, acrescentar mais essa outra restrição. Muito bem, isso foi feito na aula 1, né, de forma, digamos assim, silenciosa, mas aqui a gente já estava empurrando para essa formulação completa, tá? Aqui, pessoal, nós temos, então, a situação, o problema, em que eu possibilito, e a gente já vai mostrar depois ali os dados, eu possibilito ter várias fábricas, aqui no caso 5 fábricas, 5 clientes, mas os centros de distribuição não são apenas 2. Eu tenho 4 opções de locais para a instalação de centros de distribuição e, como vocês podem observar, apenas 2 foram abertos. Por quê? Porque eu restringi o meu número de centros de distribuição. E aqui são os dados referentes a esse problema que estarão devidamente compilados na próxima aula, quando a gente for usar o código em Python. Então não precisa se preocupar em digitar nada disso, porque na próxima aula vai estar tudo digitado bonitinho e no notebook do Python. Então nós temos todas as informações de custos de transporte entre as fábricas e os centros de distribuição, capacidade das fábricas, demanda das lojas estão contidas aqui, capacidade dos 4 centros de distribuição e também os custos de transporte entre os centros de distribuição e cada uma das nossas lojas. Aqui, pessoal, nós colocamos então um novo parâmetro, que é o total, ou seja, o número máximo de centros de distribuição que nós podemos ter. E também temos aqui uma nova variável, a variável binária, que indica se eu vou ou não abrir um determinado centro de distribuição. E como eu mencionei, nós fizemos uma pequena alteração aqui numa restrição que nós já tínhamos considerado lá na primeira aula, na formulação final, que foi inclusive para o código Python, considerando essa nova variável binária. E também uma nova restrição, considerando a soma das variáveis binárias igual ao total, ao número total possível de centros de distribuição. Para finalizar, acrescentamos ao nosso relatório a essa informação referente aos centros de distribuição, ou a abertura ou não dos centros de distribuição, no nosso relatório final, além dos fluxos, é claro, que nós já tínhamos antes, tá? E aí, pessoal, uma coisa interessante é você observar que quais são os padrões que nós obtivemos, tá? Aqui nós temos a adição que foi feita ao problema original em relação a centros de distribuição e foi necessário adicionar tanto os custos de transporte como também de capacidade desses novos centros de distribuição, bem como nós tivemos que colocar os custos de centro de distribuição para cada uma das lojas. O resultado aqui que nós obtivemos, pessoal, foi muito interessante. Na verdade, nós conseguimos obter aqui um valor igual ao que nós obtivemos lá no primeiro problema, no problema da aula 1, porque nós fizemos a restrição P igual a 2, ou seja, só 2 centros de distribuição, e, portanto, estamos no mesmo caso lá da aula 1.
onde nós só tínhamos duas possibilidades de centro de distribuição. No caso, o centro de distribuição 1 e 4 foram abertos, certo? E esses são os fluxos, se você for observar, são idênticos aos fluxos que nós obtivemos na aula 1. Porém, nós podemos abrir mais centros de distribuição. Nós podemos, então, colocar, por exemplo, 3 centros de distribuição. Nós podemos colocar essa restrição. E como vocês podem ver, algo interessante acontece. O que vai acontecer é que, se você voltar um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho aqui, antes de eu fazer isso, o custo total que nós obtivemos lá na aula 1 foi justamente este custo que é interessante para a validação do modelo que nós acabamos de inserir e rodar, de 30.700. E para finalizar, então, pessoal, nós temos aqui o custo para 3 centros de distribuição de 30.220, certo? E é isso, pessoal. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Próxima aula nós vamos, enfim, colocar a mão na massa no modelo que nós vamos usar para o problema de localização da soja, transbordo e localização da soja brasileira. É isto. Muito obrigado. Não esqueça de curtir e compartilhar. E até a próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau!